Fala galera, fala malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa OutSystems. Eu sou da Aero Balancier e venho acompanhando vocês aí nesse módulo básico, módulo iniciante, interessantíssimo que a gente está desenvolvendo aí, passando conhecimento para vocês. E hoje a gente está entrando aqui na nossa 10ª aula de desenvolvimento básico. Na aula anterior, então, a gente visualizou sobre a aba interface, né? A gente saiu um pouco da parte de banco de dados e começando a entrar aqui na parte de interface. Algumas abas a gente vai visualizar, né? Sobre a logic ainda a gente não vai entrar. Sobre a process a gente não vai entrar e eu expliquei por quê. Né? Que a gente tem módulos aqui específicos na academia para explicar as coisas que ficam ali na parte de processos. Então a gente entrou aqui na parte de interface, que é onde a gente vai construir telas, né, para interagir com o usuário, para o usuário utilizar, né, que são aquelas telas que ficam no navegador, as telas que a gente interage para o sistema funcionar, beleza? A gente deu um overview ali sobre as propriedades do módulo, né? A gente criou um módulo novo, lembra? A gente saiu daquele módulo para a gente conseguir desenvolver aqui alguma coisa de explicações na parte de interface, a gente criou um módulo novo, saiu daquele módulo de banco de dados que a gente já tinha criado algumas telas. Então era mais interessante a gente iniciar esse módulo novo. Eu passei ali sobre os UI flows, né? Sobre as telas de algumas propriedades, sobre imagens, aquelas pastas que ficam na lateral ali, né? Sobre os UI flows, as telas, as imagens, os temas e deu alguma explicação aí sobre os componentes de tela. E nessa aula a gente vai partir para umas explicações mais lógicas, né? Mas basicamente eu vou passar também algumas propriedades de telas que acabou que faltou ali na aula anterior, né? Mais coisas simples. Eu vou dar um overview para vocês sobre a página de login, sobre usuários. Eu não vou entrar a fundo também na parte de usuários, porque a gente tem também módulos específicos, né? E vocês vão visualizar ali como é que vocês gerenciam esses usuários, mas eu vou dar uma explicação durante a aula. E vou explicar para vocês sobre o default screen, que é as páginas iniciais da aplicação. Os títulos das páginas, isso aí também é uma propriedade que tem nas screens, né? Nas web screens. A gente já vai entrar aqui na parte de elementos e lógicas simultaneamente. Eu vou explicar para vocês durante a aula que não tem como assim, a gente pegar uma linha certinha para a gente seguir aqui, porque basicamente um depende do outro. Quando a gente entra na parte de lógica, na parte de elemento, eles trabalham juntos, né? Os elementos trabalham junto com a parte de lógica e vice-versa. Para um funcionar, o outro tem que estar ali junto. Então, basicamente, a gente vai começar a aprender agora assim, um pouco de cada um ao mesmo tempo. E a gente vai passar aqui pelos elementos de texto, né? São os textos fixos, os textos estáticos. E sobre expressions, sobre os inputs, a gente já viu sobre inputs, né? A gente já viu alguns detalhezinhos que a gente criou quando a gente criou telas a partir do banco de dados, das tabelas. A gente viu ali os inputs já, mas ainda não entrei em detalhe quase nada sobre eles. Vou entrar mais um detalhe aqui, dar uma dessecada ali nas propriedades, né? Explicar para vocês as propriedades que ele tem. E sobre a parte lógica, a gente vai entrar a fundo sobre variáveis. Vou explicar para vocês o que são as variáveis. Beleza? Então vamos começar. Bom, então vamos dar continuidade. Aqui a gente já entendeu mais ou menos a nossa interface, né? A gente já passei um bocado aí pelos elementos da interface. O que a gente vai entrar aqui agora? Não tem como eu ter uma ordem cronológica aqui de ensinar somente os elementos para a gente construir, os elementos visuais, né? Para a gente construir a nossa tela, o nosso esqueleto da nossa tela. E também não tem como eu explicar somente os elementos lógicos aqui para a gente, né, construir a funcionalidade dessas telas. Então, assim, é bem importante que vocês prestem bastante atenção porque vai acontecer uma mescla aqui, né? Conforme eu queira explicar algum desses itens da barra esquerda, lembra que eu vou só explicar alguns, não vou explicar todos, porque a gente já tem um módulo aí bem específico que vai explicar bem direitinho todos esses elementos aqui para vocês. E eu também não vou conseguir explicar somente esses elementos aqui das propriedades. Propriedades não, perdão. Clicando com o botão direito na tela, na web screen, não vou conseguir explicar somente
esses carinhas aqui, ó, sem ter que utilizar esses da esquerda. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar a explicar por etapa, então a gente vai meio que fazer uma mescla entre um e outro, né? Um que eu for explicado aqui, eu vou precisar de um daqui, eu vou explicando, e no final, no meio desse bolo aí, vocês vão conseguir entendendo como é que funciona cada um deles, beleza? Antes da gente iniciar aqui, eu vou passar aqui, que eu na última aula não passei, sobre as propriedades da tela, né? Da web screen em si. Se você clicar aqui nas propriedades da tela, tem aqui informações padrão, né, sobre como nome da tela. Esse nome aqui é o nome que fica aqui. E esse nome também, por padrão, é o nome que aparece lá na URL, na URL do navegador. Então, se a gente estiver acessando a página home, né, da nossa aplicação, a gente vai cair lá em cima na URL, vai estar escrito lá que é a nossa URL, no final vai ter lá /home, né, que é o nome da nossa tela. Aqui embaixo a gente tem a descrição dessa tela, né? A descrição, assim como a gente já viu em outros elementos, que tem as suas descrições. O título aqui é bem interessante, que esse título aqui o que vai aparecer lá por exemplo, quando você abre o navegador, não tem as abas do navegador, e lá em cima não aparece o título da página que você está acessando, esse carinha aqui que você vai configurar. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, sem aspas. Eu também esqueço às vezes, viu, gente? Página inicial, né? Isso aqui é o que vai aparecer lá na aba, lá em cima, quando você abrir ela no navegador. Public. A gente também pode deixar uma web screen pública para você utilizar em outros módulos, da mesma forma que uma tabela. Lembra? Tá. Aqui embaixo eu passei por isso aqui, mas não expliquei para vocês, né? Lembra que nas aulas do banco de dados eu cheguei a marcar essa opção anônima aqui para as telas que a gente estava criando, lembra? Eu vou dar bem um overview assim sobre o que é isso aqui agora. Não vou entrar muito a fundo porque a gente tem um módulo também aqui na academia que é bem específico sobre roles, sobre esses carinhas aqui, né? Então tem uma aplicação aí que vocês vão construir entendendo melhor como que funcionam as roles, certo? Não é só isso aqui, né? Isso aqui é só a parte de permissão dessa tela que a gente cria. As roles ela envolve todo o sistema, tem vários locais no sistema que a gente pode mexer com roles. Por isso tem um módulo somente de roles, né? Roles and Permissions é o nome do módulo que a gente tem que fala sobre essas roles e permissões. Beleza? Aqui para baixo, descendo aqui para a parte de eventos e avançado, eu não vou entrar muito em detalhe agora não é o momento, né? A avançado aqui já diz, né? A gente está no módulo iniciante, não faz muito sentido eu querer entrar muito a fundo com vocês aqui nesses detalhes avançados. Os eventos, de repente mais para frente, a hora que a gente começar a entender melhor como é que funcionam as ações, a gente vai passar por ações, de repente a gente passa por essa propriedade aqui, evento. Mas por enquanto, agora nesse momento, não é tão importante você se preocupar em saber o que é isso aqui, beleza? Então, aqui a gente tem a nossa página inicial, né? Tá vendo que ela tem uma casinha desenhada aqui no ícone da nossa web screen? Isso quer dizer, está identificando que essa web screen é a nossa página inicial da nossa aplicação. Se eu clicar no botão direito aqui no menu e adicionar uma nova web screen, né? Vou adicionar uma web screen, não vou colocar nome nenhum, não, só vou criar ela aqui. Ó. Ela é screen 1, tá vendo? Ela criou uma nova tela e ela não tem essa casinha aqui. O que quer dizer? A tela home é a tela inicial da nossa aplicação. Então, se eu colocar um exemplo aqui, ó, e vou digitar aqui, ó, página inicial. Só para a gente identificar que essa aqui é a página inicial. Eu vou vir aqui na screen 1 e vou digitar aqui, ó, página 1, né? Ou página secundária, qualquer coisa. Só para vocês conseguirem identificar. Né? Eu vou dar um publish aqui, ó. Enquanto isso, se aparecer isso aqui para vocês, podem dar esse overwrite with my version, tá? Isso aqui é uma coisa, não é importante também eu entrar muito a fundo. Mais para frente vocês vão entender o que é isso, essa janelinha que está aparecendo aqui. Por enquanto, como a gente está trabalhando só aprendendo o básico aqui, pode seguir as etapas se aparecer, tá? Não é qualquer ocasião que vai fazer aparecer isso aqui. Tá? Geralmente é quando você desfaz alguma coisa, mas isso aqui não é interessante a gente entrar a fundo agora.
Se aparecer essa janelinha, pode clicar aqui no Overwrite with my version e pode dar um Yes, I want to overwrite. Isso aqui é só para vocês entenderem, só para a gente não clicar simplesmente vocês não saber o que está fazendo. Isso aqui funciona quando você trabalha com mais desenvolvedores em uma mesma aplicação, tá? É uma coisa que mais para frente vocês vão aprender. Agora não tem muita importância porque só nós somos os desenvolvedores. Só eu estou mexendo nessa aplicação. Só você está desenvolvendo a sua aplicação. Não tem outros desenvolvedores. Então você pode selecionar essa opção que não tem erro, não tem problema, vai fazer a publicação normalmente. Mais para frente vocês vão entender melhor como que funciona aquilo ali. Então eu publiquei aqui e eu vou mostrar para vocês o seguinte. A gente vai entrar na nossa aplicação e aí eu vou mostrar para vocês a diferença dessa casinha aqui. Ó. A nossa aplicação está marcada a nossa home, nossa página inicial, com essa casinha, porque ela é a página que vai ser aberta primeiramente quando a gente entrar na nossa aplicação. O que vai acontecer? Eu vou abrir aqui um Open Browser e a aplicação vai pedir o login. Por quê? Eu não apliquei a tela anônima aqui. Ó. Eu passei rapidamente aqui pelas roles, mas basicamente as roles aqui é o seguinte. O Registered, se ele tiver marcado, exige que a pessoa tenha permissão, esteja registrado no sistema para acessar essa página. Tá? Eu até esqueci de concluir essa explicação. Esse Registered, ele exige que a pessoa esteja autenticada no sistema para acessar essa página que você está configurando isso aqui. Tá? Cada página, ó, se a gente vir aqui na Screen 1, ela também tem. Cada página vai ter, conforme vocês criam roles, vocês vão entender melhor. Conforme vocês criam roles, você pode bloquear essa página para somente determinados usuários com determinadas permissões acessar essa tela. No caso aqui, estando marcada essa opção aqui, somente usuários registrados no sistema podem acessar essa tela. Se eu marcar o Anonymous, eu não preciso fazer login no meu sistema para acessar essa tela. Lembra das nossas telas anteriores que a gente criou a partir da tela, a partir do banco de dados, a partir das tabelas? A gente marcava o Anonymous para não precisar fazer login no sistema para poder acessar aquelas telas. Então, se o Anonymous não está marcado e o Registered está, eu preciso fazer login no sistema para acessar. Então, eu vou dar um Open Browser aqui, ó. De cara já vai pedir para mim fazer login. Olha aqui que apareceu. Apareceu aqui para mim logar com a minha conta, para mim poder acessar aquela página inicial, porque aquela página inicial exige que eu esteja logado para acessar ela. Por padrão, tá? Por padrão, o usuário e a senha de vocês é o usuário e a senha do próprio estúdio, do próprio OutSystems, quando vocês criam a conta. Por padrão, o primeiro usuário padrão que vem quando vocês criam a personal, o usuário das aplicações que vocês criarem são esses, tá? Vocês também vão entender mais para frente como que vocês gerenciam usuários. Ah, Dário, eu quero criar um novo usuário para acessar minha aplicação. Mais para frente vocês vão ver como vocês vão gerenciar usuários. Esse não é o nosso foco agora. O foco é entender como a aplicação funciona e começar a desenvolver. E mais para frente vocês vão entender como que vocês vão gerenciar esses usuários. Vocês podem criar novos usuários. Onde que vocês trocam senha de usuários, por exemplo. Esse usuário padrão, ele vem com essa senha padrão que você criou a sua conta, mas você pode alterar ela. Certo? Não é por aqui, nenhum local aqui tem a opção de você alterar a senha. Tem um botão aqui padrão de Forgot Password, mas ele não funciona, tá? Se você clicar, ele não vai funcionar. Ele é um botão fake aqui, um botão fictício. Você pode criar uma funcionalidade para esse botão. Ele só vem pré-criado assim pela plataforma, mas por padrão ele não vem funcionando. Você pode alterar ele, fazer a modificação para recuperar uma senha. Vocês vão entender mais para frente como vocês vão trabalhar com usuários, criar novos usuários, alterar usuários, né? Deletar usuários também. Enfim, é gerenciamento. Então vocês colocam o usuário e senha de vocês e dá login. E olha o que vai acontecer. Eu fiz o login na minha página e de cara eu caí aqui para a minha página inicial. Por quê? Porque a minha página inicial, voltando para o Service Studio, minha página inicial tem a casinha aqui. Foi a página, a home, né? A página home foi a que a gente criou e a gente deixou ela marcada como página inicial. Aqui na aba aqui em cima vai aparecer o título da página, que foi o que a gente colocou aqui, ó, página inicial, certo? Então essa configuração de title aqui das propriedades da web screen é o que vai aparecer aqui em cima nessa aba, né, que é o título da página.
E aqui a gente colocou a nossa página inicial só para a gente identificar. Eu não coloquei nenhuma navegação para a gente testar, para a gente entrar para outra tela, mas enfim, isso aqui já é importante para vocês entenderem que essa é a nossa página inicial. Ela tem aqui o home aqui em cima, né? Pode ver que a gente está na página home, aqui em cima na URL do nosso navegador está aqui, ó, home, né? É o nome da nossa web screen. A web screen é home. Por padrão, a URL dessa página vai ser alguma coisa / home. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês entenderem melhor? Eu vou vir aqui na nossa web screen 1, né? A screen que eu criei. Ela está escrito página 1. Eu vou clicar com o botão direito em cima dela, ó, e tem aqui, ó, Mark as Default Screen, que é marcar como uma página padrão, página default, né? Se eu marcar ela aqui, olha, a casinha saiu da home e veio para ela. Então eu vou clicar aqui na web screen 1, vou só adicionar um título para vocês entenderem melhor, ó. Título da página 1. E vou publicar, né? Não tem a ver uma configuração com a outra, tá? O título com o default screen, eu só coloquei só para vocês verificarem também aqui essa título da página 1 também, mostrando na linha lá em cima. Mas, clicando com o botão direito em cima de uma screen e selecionando ela como default, ela passa a ser a página inicial da sua aplicação, a página padrão. Quando o usuário faz login, ele é redirecionado para essa tela que você marcou como default, certo? Então, ó, vou dar um Open Browser novamente. Eu já estou logado no sistema e olha o que vai acontecer. O próprio sistema, quando eu dei o Open Browser lá em cima, o próprio sistema já me jogou direto para a página inicial do meu sistema, que eu marquei como default. Então, agora é a página 1. E aqui em cima apareceu aqui, ó, título da página 1, que foi aquela configuração que eu coloquei aqui, ó, no title da nossa tela. Vamos ver aqui fazendo o logoff, por exemplo. Eu vou fazer o logoff aqui, ó. Estou na página inicial, fechei aquela aba que eu abri agora recente, né? Eu vou fazer o logoff e vou fazer o login novamente. Fazendo o login novamente, olha lá, em vez de ir para a página inicial, que é que estava logado, por que ela apareceu aqui rapidinho? Porque ela já estava aberta. Mas eu fiz o logoff e o próprio sistema já me redirecionou para a página 1, que é a nossa página padrão, nossa página inicial, certo? Se eu clicar aqui na home, ó, a home a gente tem no menu, eu consigo voltar para cá, entrar naquela tela que é a nossa tela principal. E aqui clicando no básico aqui, ó, no ícone da nossa aplicação, ele redireciona para a nossa página padrão também. Então, tá vendo que eu voltei para a página 1. Ó. Eu fui lá para a home, cliquei no nosso ícone principal aqui e voltei para a página 1. Então, essa configuração é a que marca a nossa tela padrão. Eu vou voltar aqui para a nossa tela home, ó, deixar ela como padrão, né? Então, aqui a gente tem mais uma opção. Se você clicar com o botão direito em cima da página, em cima da web screen, tem essa opção aqui, ó, Open in Browser. O que quer dizer Open in Browser? Se você tiver, se você clicar aqui em cima, onde aparece aqui, ó, Open, para abrir a sua aplicação direto no navegador, né? Quando a gente dá o publish, eu vou dar um publish aqui enquanto vai carregando. Se você clicar aqui em cima, naquele botãozinho azul que aparece, o que acontece? Você vai abrir a sua aplicação, o estúdio vai te redirecionar para a sua aplicação, só que ele vai te jogar na tela inicial da sua aplicação, certo? Que nem aconteceu nas últimas vezes. Cliquei aqui em Open Browser, o próprio sistema vai jogar a gente para a página inicial da nossa aplicação. Então, eu voltei aqui a nossa página inicial para Home, ele me redirecionou direto para Home. Se eu, por um acaso, eu estou trabalhando aqui na Screen 1, a minha página inicial é a Home. Eu estou trabalhando aqui na Screen 1 e tal, e eu estou fazendo algum teste, alguma coisa, estou desenvolvendo alguma coisa, publiquei. Eu não quero ir direto lá para Home e depois redirecionar para cá. Eu posso clicar com o botão direito na Screen 1, clicar com o botão direito do mouse e vir aqui, ó, Open in Browser. Eu vou abrir diretamente no navegador essa página aqui, ó. Por exemplo, se eu clicar aqui em cima, você redireciona para a página inicial. Se eu clicar aqui no Screen 1, ó, Open in Browser. Olha aqui, eu já vim para a página 1, que é a nossa página 1, né? Screen 1. Beleza? Essa opção serve para isso. Não é sempre que vai funcionar, tá? Por quê? Porque tem páginas, mais para frente vocês vão entender que a gente vai criar páginas com parâmetros de entrada, que a gente necessita enviar dados para acessar aquela tela. Então, quando vocês entenderem como que funciona o envio de dados de uma tela para outra, né? É a transferência de dados de uma tela para outra. Quando uma tela tem parâmetros de entrada. Quando tem parâmetros de entrada, a tela exige que você traga dados para ela funcionar da forma que ela deve. Né? Às vezes, fazendo uma consulta, a gente precisa de um ID de alguma coisa.
de algum registro para fazer uma consulta na base de dados quando inicia aquela tela. Dessa forma, se eu clicar com o botão direito e vir em Open Browser, se eu tentar abrir direto a tela do estúdio, eu não vou estar enviando dado nenhum que eu necessite para aquela tela funcionar corretamente. Dessa forma, pode ser que você não consiga. Você até vai conseguir abrir ela no seu navegador, mas vai faltar um dado que ela precisava para ela funcionar corretamente. Que esse dado ele deveria ser transferido de outra tela para dentro dela. Dessa forma, ela pode até abrir no seu navegador, só que não vai funcionar corretamente se ela depender de um dado que tem que ser passado por parâmetro de entrada. Eu vou explicar também o que é parâmetro de entrada, mas basicamente clique no botão direito aqui, ó, the Input Parameter. Eu clicando aqui, eu exijo que venha um dado de algum local. Qualquer lugar que essa tela for chamada, é necessário passar esse dado, se esse parâmetro de entrada for obrigatório. Então, dessa forma, pode ser que você tente abrir um navegador e você não tem esse dado, o OutSystems não vai enviar dado nenhum para a tela, ele só vai tentar abrir ela. E aí vai acontecer de repente a tela não abrir corretamente como necessita. Aí vale a pena você entrar para a página inicial e ir navegando até chegar na página que você quer. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa home. Eu vou deletar essa screen aqui. Se você quiser manter aí, não tem problema. Eu vou manter também. Vou manter só para... Se precisar, a gente deleta. Então tá. A gente já viu aqui algumas configurações básicas. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar com o botão direito e eu vou explicar para vocês o que é esse carinha aqui, ó, Local Variable. Ah, Dário, mas você está pulando um monte de coisa. Você começou aqui de baixo, depois mostrou lá em cima, agora está vindo abaixo. É porque assim... a gente não tem uma ordem cronológica exata aqui para mim explicar para vocês em ordem o que funciona cada uma dessas coisas aqui. Então, eu imagino que eu tenha, assim, eu vou explicar para vocês o que eu imagino que seja mais necessário a gente saber para ir conseguindo subir no nível, né? Então, quando a gente chegar nessas outras opções aqui, a gente já sabe o que é local variable, por exemplo, que é uma coisa que a gente pode utilizar lá dentro na hora que eu for explicar sobre isso aqui. Então eu vou explicar mais ou menos na ordem que eu imagino que seja interessante vocês entenderem conforme a gente for chegando em outros locais, beleza? Eu vou começar aqui pela local variable. E junto com a local variable eu vou explicar algumas coisas aqui da esquerda, porque eu vou precisar também de alguns elementos aqui para me conseguir demonstrar para vocês como isso funciona. Né? Não adianta só eu querer mostrar, só explicar aqui e não dar nenhum exemplo para vocês, de repente fica meio vago essa explicação. Né? Então eu vou clicar aqui, ó. Cliquei com o botão direito na screen. Eu vou trabalhar basicamente em cima da home, tá? Então, vamos prestar bastante atenção aqui. Qualquer coisa, se você quiser, vamos deletar esse screen. Se a gente precisar, a gente cria ela de novo. Só para não confundir. Então, eu vou ter aqui a home. Eu vou clicar com o botão direito em cima da home e eu vou clicar aqui, ó. Adicionar local variable. Vou adicionar uma variável local. O que é a variável local? Variável local é um... Como é que eu vou explicar? É um espaço em memória. Vou utilizar termo técnico, mas vou tentar explicar também de uma forma mais simples de entender. Mas basicamente, usando o termo técnico, é um espaço na memória que armazena dado temporário. Não é como o banco de dados. O banco de dados, você armazena dados no banco de dados e eles ficam lá guardados até que você mesmo vá lá e delete-os, certo? Então, se você registrou um dado no banco de dados, se você entrar naquelas telas que a gente criou lá nas primeiras aulas, você entra lá nos arquivos, os registros, né, o que você digitou lá nos inputs e mandou salvar, eles ainda vão estar lá, certo? Você não deletou, tirando aquele exemplo que a gente utilizou para deletar. Mas, basicamente, eles vão estar lá, certo? Porque a gente pegou dados e guardamos eles no banco de dados. A variável local... ela permite, de uma forma mais simples, ela permite que você armazene algum valor nela, algum dado, alguma coisa, de modo temporário. Tá? Ela tem um ciclo de vida. Ela vai perder o seu valor quando o ciclo de vida dela chegar ao fim. E vou explicando, vocês vão entender melhor o que é o ciclo de vida dela. Dependendo do local que essa variável existe, nesse caso aqui, a gente está criando ela dentro da nossa home, na nossa screen, da nossa tela. Então, o tempo de vida dela, a vida útil dela, vai ser determinado de acordo com a tela. O que isso quer dizer? Quando a gente abre uma tela e ela tem uma variável local,
a tela meio que inicia essa variável local. Tipo assim, ó, a tela carregou, no navegador e ela está disponibilizando aquela variável local. Ó, se você quiser guardar algum dado aqui dentro, ela está aqui. Até quando esse dado vai estar ali nessa variável local? Esse dado pode sumir se você mesmo tirar, você fizer algum tipo de ação, algum tipo de fluxo, algum tipo de algoritmo que faça eliminar esse valor de dentro dessa variável. Ou ela perde esse valor automaticamente quando você sai dessa tela, certo? Se a gente sair da tela, navegar para qualquer outra tela, se a gente sair aqui do escopo dessa tela, né? Se a gente sair dessa tela que a gente está navegando, e a gente precisar voltar para ela, a variável local, por isso que o nome dela se diz local, ela só tem valor a partir do momento que você insere e enquanto você está ali naquela tela, que é o caso aqui, tá? Existem outros locais que a gente coloca variáveis locais, existem outros locais que a gente utiliza variáveis locais, né? É meio redundante. Mas eu vou explicar para vocês quando a gente for utilizar ela em outros locais. Eu vou vou mostrar para vocês como funciona a vida útil dela nesses outros locais. Mas basicamente, qualquer local que você utilizar uma variável local, ela vai ter a mesma função. Ela vai guardar dados temporários. Que tipo de dados? Lembra dos tipos de dados que os atributos das tabelas aceitam? Texto, data, hora, arquivo, integer, decimal, os mesmos tipos de dados. Se a gente vir aqui na propriedade da variável, ó, nome da variável, né? Por padrão ela vem com esse var1, lá no atributo vinha com o attribute1, né? Aqui ela vem como var1, é o nome padrão dela. A descrição, você pode dar uma descrição para ela também. Tipo de dado, olha aqui, por padrão ela também veio como tipo de dado texto. Ou seja, eu posso guardar um texto nessa variável local temporariamente, certo? Eu posso colocar um texto. Enquanto eu estou na tela, eu posso manipular ela. Eu posso atualizar esse texto. Eu posso deletar esse texto. A vida útil dela, ela está dentro do ciclo de vida também da nossa página. Se a gente sai da página, a gente está matando a página. Consequentemente, a gente está matando a variável. Se a gente sair da página e voltar, essa variável vai estar vazia. Existem formas de, ao você carregar a página, você já inserir um dado dentro da variável. Dessa forma, se você sair e voltar, a página vai carregar e ela mesma vai dar um valor para a variável. E aí, nesse caso, a variável vai estar com esse valor. Então, eu vou dar exemplos aqui, tá? A gente vai colocar uns elementos aqui para conseguir colocar valor nessa variável para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem o tipo de texto, né? Se eu clicar aqui, vai ter aqui, ó, Basic Types, que é o text, integer, long integer, decimal, booleano, etc. São os mesmos de atributos aqui, né? E tem os entity identifiers também. Ela também guarda o identificador de uma tabela, se você quiser, né? Vamos supor que eu precise aqui no meu fluxo guardar o ID. Enquanto eu estou trabalhando aqui na minha tela, eu preciso guardar temporariamente o ID do meu cliente. E aí eu consigo criar uma variável do tipo cliente identifier, né? Ele vai estar aqui a opção. Aqui não tem porque a gente não tem tabela nesse módulo. A gente não criou tabela. Ah, Dário, por que está aparecendo um monte de identifier aí, então? A própria plataforma, quando ela cria uma aplicação, ela tem algumas tabelas, tá? Ela tem algumas tabelas que ela está disponibilizando aqui. Ó, se a gente precisar utilizar essas tabelas para alguma coisa, a gente também consegue utilizar tabelas padrões da plataforma. Você vem aqui na aba Data, ó, um pouco fugindo do assunto aqui, mas se vir na Data é aqui, ó, Database. Lembra que é onde a gente cria as nossas entidades? Então, tem algumas referências de outras entidades aqui. Ó. Esse aqui são outros módulos, né? Eu expliquei para vocês mais ou menos o que são os outros módulos. Mas, ó, tem tabelas dentro desse módulo. E aqui, ó, Customer, tem uma tabela chamada Customer e ela tem o identificador. Se eu voltar aqui na interface, vir no nosso var e procurar aqui, ó, Customer. Deixa eu só melhorar aqui, ó, essa janelinha aqui. Deixa eu expandir aqui. Se a gente procurar aqui, ó, Customer Identifier, cadê? Customer, aquele aqui. Customer Identifier. Então eu consigo, tabelas que estão referenciadas de outros módulos, eu consigo também utilizar o identificador deles aqui. Né? Se eu pegar aqui, ó, tem diversas tabelas aqui, tabelas estáticas. Mais pra frente vocês vão entender por que essas tabelas estão aqui, como que você pode utilizar elas, dependendo do que você for fazer na sua aplicação, você pode utilizar tabelas referenciadas de outros módulos. Beleza? Tá, voltando então para a variável. Ela só tem essas 4 propriedades aqui.
E vamos colocar aqui, por exemplo, um decimal. Ela também não vai mudar muito, independente do tipo que você colocar. Lembra que os atributos, dependendo do tipo de dado que você colocava, mudava as propriedades, né? Ela dava uma propriedade a mais ou a menos. Por que que, por exemplo, o text, lá no atributo tem o length, né? Que é a quantidade de caracteres que a gente pode guardar naquele atributo. Porque o atributo ele precisa ter um limite. A variável ela não precisa ter um limite. Como ela só guarda dado temporário, não é algo que você vai falar assim, nossa, eu vou encher o meu servidor dentro de uma variável só. Não tem problema, ela não tem limite. Você pode inserir um livro aqui dentro. Ela, imagino eu, nunca precisei fazer isso, mas imagino eu que ela vai guardar. Entendeu? Ela não vai ser armazenada, ela só vai estar ali temporariamente, né? Então, qualquer tipo de dado que você colocar aqui, ela vai aceitar sem te dar outras propriedades. Default value. O que é o default value? Default value é a mesma coisa que a gente viu lá nos atributos. O default value, na variável local, lembra que nos atributos eu expliquei que o default value ele é o valor que vai ser guardado na tabela, naquele atributo, caso ele não seja preenchido. Quando o usuário vai salvar um registro na tabela, se aquele campo não for preenchido, vai com aquele valor padrão. Aqui nesse caso aqui, quando a tela carregar, ela vai ter essa variável vai possuir esse valor padrão. Então, o que acontece? Vamos supor aqui, se eu colocar aqui o valor padrão, Dairon, que é o meu nome. Eu coloquei aqui o valor padrão nessa variável, Dairon. Se eu quando eu estou nessa tela aqui trabalhando, fazendo alguma coisa, usuário, né? Estou dizendo usuário. Enquanto ele está fazendo ali alguma coisa, ele pode alterar essa variável, escrever outra coisa aqui, qualquer coisa. Mas, se ele sair, ele perde o que ele fez naquela variável. Se eu deixar um valor padrão aqui, quando eu voltar para essa tela, a tela vai carregar o meu valor padrão nessa variável. Então pode ser que eu tenha algum local aqui que eu esteja mostrando o que tem na minha variável. Dial. Eu saí da tela e voltei, vai estar lá Dial. Eu posso colocar um input, alguma coisa assim, algum fluxo para alterar aquele valor. Mas se eu sair e voltar, vai estar Dial. Entendeu? Vai estar o valor que eu deixei aqui no default. O que eu vou fazer aqui? Ó? Tem várias formas de eu demonstrar aqui o que dá para a gente fazer com a variável. Nesse caso aqui, uma variável de texto, eu vou colocar aqui nome. Eu vou colocar o nome dessa variável de texto de nome mesmo. Eu vou puxar, dá para mim puxar essa variável aqui para a tela. Ela vem em forma de expression. Expression, se vocês repararem, está aqui do lado aqui, ó, expression, tá vendo? Mas automaticamente ela vai vir como uma expression. Se eu soltar, ela vai aparecer aqui na tela. Ela é uma expressão. Eu vou explicar mais ou menos o que é uma expressão. A expressão a gente consegue mostrar, tipo como se fosse mostrar um texto ou alguma coisa dinamicamente. Por exemplo, deixa eu deletar esse expression aqui. Vou deletar esse expression para explicar melhor. Se a gente pegar um texto aqui, ó, esse aqui é um texto, esse é um elemento texto. Se eu puxar ele aqui para a nossa tela, eu posso colocar qualquer texto. Qualquer texto. Esse texto é um texto estático, é um texto fixo. Eu estou puxando um texto, um elemento texto, e estou colocando na nossa tela. Eu não consigo, enquanto eu estou trabalhando na nossa aplicação, eu não consigo modificar esse texto, tá? Porque ele é um texto estático, ele é um texto que a gente colocou aqui em desenvolvimento. Lembra a tabela estática? O desenvolvedor coloca o valor. Aqui, nesse caso do text, o desenvolvedor que vai colocar o texto, ele é um texto estático. Então, esse texto aqui não consegue ser modificado e ele não é dinâmico. Ele não é dinâmico, ele não... Como é que eu vou dizer assim? A expression você pode colocar para mostrar um campo de uma tabela. Por exemplo, lembra o cliente? Se a gente tiver uma tabela chamada cliente, a gente tem o nome do cliente. Eu posso colocar para me mostrar o nome do cliente que eu quiser carregar na tela. E aquele nome eu não posso colocar ele em texto fixo, porque eu não consigo alimentar um texto com algo dinâmico, com algo que vem da base de dados, por exemplo. O que vem da base de dados é dinâmico. Por exemplo, eu posso ter diversos clientes, cada cliente vai ter o seu nome. Então isso é dinâmico. Então, a expression, eu posso utilizar ela para mim mostrar um texto dinâmico. Quando eu coloco ela, ela já abre esse carinha aqui. Ó. Eu vou fechar aqui, depois eu mostro para vocês como que puxa. Mas ele é para mim mostrar valores aqui, ó, valores dinâmicos. Se eu clicar aqui no nosso texto,
Tá aqui, ó, propriedade text. Propriedade text é o que vai ter naquele texto. Eu escrevi aqui qualquer texto. Eu posso modificar aqui, qualquer texto 2. Olha lá, vai ficar lá. Isso é um texto fixo. Se eu publicar, eu não estou deixando publicar porque eu tenho que dar um valor para essa expression, mas se eu publicar, lá na nossa tela vai estar esse qualquer texto 2 e não vai ter como a gente alterar, né? Agora, se eu quiser que esse texto aqui seja dinâmico, por exemplo, vamos colocar, eu vou apagar, tá? Eu tirei o text. E vamos supor que eu quero trazer nessa tela determinado cliente, mas eu também posso acessar essa tela com os dados de outros clientes. Dessa forma, eu posso mostrar o nome desse cliente dinamicamente através de uma expression. Se eu trouxer a nossa consulta do cliente para essa tela, e aí eu trouxe a consulta do nosso cliente, existe um filtro que a gente vai filtrar por alguma coisa, e eu quero mostrar o nome do cliente, dependendo de um resultado, alguma coisa assim. Estou dando só um exemplo aqui, porque não tem como eu criar isso agora. Se eu fizer isso agora, vai ficar bem confuso para vocês. Mas eu estou basicamente explicando para vocês. A expression, se eu quiser mostrar o nome do cliente, se eu vim de uma outra tela para cá com o dado do cliente X, a minha expression vai mostrar o nome do cliente X, porque ela é dinâmica. Se eu sair da tela e vier para essa tela de novo e eu quero mostrar os dados do cliente Y, a minha mesma expression vai mostrar o nome do cliente Y. Ela é dinâmica, ela vai aceitar o nome do cliente que vier da base, certo? Ele não é um texto fixo, igual o text. Nesse caso aqui, ó, eu posso selecionar aqui a expression, eu quero mostrar um valor. Ó, aqui, né, a propriedade dela já diz. Eu quero que essa expression mostre um valor. Qual é o valor que eu quero que ela mostre? O valor da variável nome, certo? Então, ela, por padrão, ela vai mostrar Dyno ali, ó. Vai mostrar Dyno ali porque tá Dyno aqui. Se eu apagar o nosso default value, ela vai mostrar expression ali, que é o nome dela mesmo. Eu vou colocar aqui, vou colocar Dyno, deixar o Dyno mesmo, para mim conseguir explicar para vocês melhor. Então, essa expression ela tem aqui algumas propriedades. O nome, eu posso dar um nome para essa expression. Esse nome não vai mostrar em lugar nenhum na aplicação, mas alguns elementos, isso aqui vocês vão entender mais pra frente, mas alguns elementos é importante você colocar nome. Por quê? Porque você pode utilizar esse elemento em uma ação, alguma coisa assim, para, sei lá, atualizar, fazer alguma coisa que você precise identificar esse elemento na tela. Para você conseguir identificar um elemento, você precisa pôr nome. Vamos supor que a gente tenha duas expressions na nossa tela. Ó, coloquei, ele já abre essa tela. Mas vamos supor que eu coloque duas expressions na nossa tela. As duas são dinâmicas. Se eu precisar fazer alguma coisa com uma delas, né? Com expression é muito difícil isso, mas talvez com inputs, né? Inputs que a gente insere dados, é mais comum. E aí eu quero identificar um input, mas o input vai ser a mesma coisa, eu vou chegar lá depois. Eu preciso dar nome para os meus elementos, né? Aqui vamos supor expression var nome. Eu só identifico aqui em desenvolvimento que aquela expressão ali ela é a expressão que eu uso para mostrar o valor da variável nome. Conforme o tempo, tá? Eu sou acostumado a dizer assim, conforme o tempo vocês vão entender, mas tudo é na prática, tá? Eu estou dando aqui bastante teoria, estou mostrando exemplos e tal, mas tudo vocês vão entendendo conforme a prática, conforme a experiência. Então eu posso dar nome para os meus elementos. O valor, deixa eu deletar essa outra expression aqui. O valor é o que eu quero mostrar nessa expression, certo? Eu quero mostrar aqui nesse caso o conteúdo da minha variável nome. O conteúdo dela, por padrão, é Dyno, mas eu vou mostrar para vocês uma forma aqui da gente alterar. E tá, eu quero mostrar o valor da variável nome. Exemplo. Vamos supor que eu. Opa, olha o que eu fiz. Vou dar um Ctrl Z aqui. Esse exemplo aqui funciona da seguinte maneira. Vamos clicar aqui e vamos apagar o nome de novo. Apaga, escreve, mas não tem problema. Tá vendo que está aqui escrito expression? No caso aqui, como eu dei um default value para a nossa variável, ia estar mostrando o default value da nossa variável ali. Só que vamos supor que eu quero aqui em desenvolvimento, tá? Esse exemplo ele só funciona em desenvolvimento, mas eu quero identificar melhor, porque eu tenho diversas expressions na aplicação aqui,
E aí eu quero visualizar mais ou menos que tipo de dado aquela expression mostra. Para mim não precisar clicar na expression, ver se ele está trazendo o valor nome. Eu posso vir aqui no exemplo e escrever aqui, ó, nome. Ou var nome. Isso aqui é um exemplo, ela só vai mostrar aqui para a gente, ela vai colocar de forma exemplificada, de forma que a gente possa identificar para que está servindo aquela variável, certo? Eu posso colocar um nome completo aqui, João da Silva. Eu sei que aquela expressão ela serve para mim mostrar um nome, certo? O nome de alguém. Style classes é estilos, não, classes de estilos. Isso aqui entra em conjunto com aquelas classes que eu expliquei na aula anterior sobre folha de estilo, né? Não é muito coisa que a gente precisa saber agora. Esses outros aqui para baixo, não vou entrar muito em detalhe agora também. Como eu falei, tem bastante coisa aqui que vão ser explicadas em outros módulos. Então não preciso dar tanto ênfase. Eu vou dar ênfase mais aqui no que a gente precisa do básico do básico. Beleza? Então tá, eu quero mostrar na minha variável, voltando para a variável, né? Que eu tinha saído do assunto da variável. Mas é que nem eu falei. Para mim explicar uma coisa, eu preciso explicar outra para vocês entenderem, né, a lógica com a construção da tela. Então, variável nome, eu guardo dados temporários. Vou deixar como padrão de novo. Lá vai eu escrever de novo. Dairon. Então o que vai acontecer? Eu vou só dar um publish. E aí, beleza. Se não tivesse nenhum default value nessa variável, quando eu carregasse a nossa tela, não era para aparecer nada. Não era para aparecer nenhum dado ali. Era para ficar em branco, como se não existisse nada. Eu tenho uma variável que está sendo mostrada naquele localzinho ali, mas eu não teria nada. E eu coloquei o valor default dela como Dairon. Então, se eu der um Open Browser aqui, vou fechar essas outras abas aqui. Mas, ó, ela veio aqui com o meu nome aqui, certo? Dairon. Então, eu voltei para o estúdio. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um input aqui, ó. Que legal. Eu vou pegar um input aqui e vou mostrar para vocês para a gente modificar essa variável. Vou colocar um input aqui embaixo. E esse input, olha aqui o que ele pede. Ele pede para mim setar uma variável. Mas por que variável? Lá onde a gente utilizou para a gente inserir dado na tabela, lá não era variável local. Só que o input ele pede, o nome que ele traz aqui é variável, porque ele quer saber aonde que ele vai inserir esse dado. Lá no caso daquele exemplo que a gente utilizou para as tabelas, a variável era o atributo que a gente inseriu aquela informação. Aqui nesse caso eu vou inserir a variável mesmo, que vai ser a variável nome, certo? Tem outra opção aqui, ó, New Local Variable, que eu já posso criar uma variável local nova. Para inserir nesse input, ele já gera uma variável local nova aqui. Mas, eu vou selecionar direto aqui a nossa variável nome. Se eu clicar aqui em Select Variable, ele vai abrir uma janelinha e ele vai mostrar aqui na minha tela, ó, Home. Eu tenho a variável nome. Eu vou selecionar aqui o prompt. Lembra do... Eu já vou explicar aqui as propriedades do input, tá? Name, você já sabe, é o nome do elemento. Então, quando eu puxei a variável nome, automaticamente a plataforma já colocou um nome no nome do meu input, né? Bem redundante, mas agora ele era... Deixa eu dar um Ctrl Z. Aí, deixa eu dar um Ctrl Z até onde não tinha variável. Olha o nome dele, era input 1. Eu trouxe ele ali da nossa caixinha de elementos e ele trouxe como input 1. Quando eu selecionei nome, a plataforma colocou, ó, esse input aqui já foi alterado o nome dele para se referir que eu estou guardando dados na variável nome. O prompt, lembra quando eu coloquei um drop-down para selecionar categorias, por exemplo? Alguma coisa que a gente tinha selecionado lá nas aulas de banco de dados, eu colocava lá como se fosse um vazio, né? Era uma propriedade chamada empty, se eu não me engano. E aí, quando a gente carregasse a tela, não viesse nenhum cliente selecionado, por exemplo, ou nenhuma categoria selecionada, dependendo da coisa que a gente queria informar naquele campo. A gente clicava, aparecia a lista das categorias, ou do cliente, por exemplo, lá quando a gente queria adicionar um cliente a outro endereço, lembra? Então, um cliente a outro endereço não, um endereço a um cliente. A gente queria adicionar um endereço a um cliente, a gente selecionava o cliente na hora de cadastrar o endereço. E aí a gente foi e colocou uma propriedade aqui escrito selecione, para vir nulo aquele campo, para não vir escrito nada.
O prompt ele serve para mostrar uma informação dentro do input, tá? Dentro do input, caso não haja nenhum dado escrito nele. Então, se o input estiver vazio, o prompt ele vai estar indicando alguma coisa. Por exemplo, eu preciso colocar entre aspas também. Eu esqueço, tá? Qual lugar que eu tenho que pôr aspas. E eu colocar aqui no prompt, por exemplo, insira um valor a variável, nesse caso. Olha aqui, aqui ele já deu uma prévia, né, pra gente. Ele é uma informação que você pode colocar no input para identificar melhor o que tem que ser escrito ali, por exemplo, né? E esse prompt ele só aparece quando o input está vazio, tá? Se você digitar algo, esse prompt some. Eu vou mostrar na prática como é que funciona. Próxima propriedade, o tipo do input. Daí, tudo tem tipo aqui? Variável tem tipo? Atributo tem tipo? Sim, programação a maioria das coisas tem tipo, né? Você tem que sempre setar o tipo de dado que aquele local aceita, que o usuário insira, algo desse tipo. Então, o tipo do input é text, só que o tipo aqui é mais reduzido, ó. Ele só tem esses tipos aqui, ó. Não tem aquele monte de tipo igual uma variável, um atributo. Então, o tipo do nosso input ele pode aceitar texto, ele pode aceitar password. Password, se eu não me engano, aqui, não lembro se é automático, mas eu acho que ele já esconde os caracteres conforme você digita, não fica aquelas bolinhas, os asteriscos. Colocar o input type password aqui, ele já deve fazer isso. Se eu não estiver enganado, tá? Mas eu acho que só essa configuração aqui já faz isso. Inclusive, pode testar. Fica aí, estou encorajando vocês a testar as coisas também. Então, quando vocês forem brincar com a aplicação de vocês, vocês podem testar tudo isso aqui. Eu mais indico que, por enquanto, siga aqui os passos para não se perder. Mas, enfim, eu posso criar um input que só aceite números. Se a pessoa tentar digitar alguma coisa, o próprio input já não vai aceitar. Isso é bom para casar, tá? Com um tipo de variável, com um tipo de atributo que eu quero salvaguardado. Isso é bom para casar, que é uma validação a mais, é uma forma a mais de você evitar que o usuário insira dado errado naquele input. Então, por exemplo, se o seu atributo ele só aceita número, já coloca um input de número. Provavelmente, se você for criar esse input automaticamente, a plataforma já identifique isso, tá? Mas se você for criar manualmente aqui, já coloca. Esse campo aqui ele só é para aceitar número, já vou pôr aqui o tipo de número, que já é uma ajuda que você dá para a plataforma para ela impedir de que o usuário tente inserir um texto num local que só é para aceitar número, certo? Date time, mesma coisa aqui, certo? Vou manter texto, nossa variável de texto, vou manter texto. E por aqui, ó, max length. A nossa variável não tem limite para inserir texto, mas o input a gente coloca, né? A gente pode colocar aqui. O input, no caso aqui a variável, ela não tem limite, mas o input vai ter um limite. Eu só posso inserir 50 caracteres nesse input. O input vai ter esse limite. Dani, então como é que você coloca um livro? Você falou que dava para um exemplo, colocar um livro dentro de uma variável. E aí, se eu colocar um limite no meu input, né, eu não vou conseguir, não sei quantos caracteres tem um livro. Mas não é só através de inputs que se coloca dados dentro de uma variável. Tá? Esse aqui é um exemplo mais simples aqui, mais básico mesmo que eu estou mostrando para vocês. Mas existem diversas outras maneiras da gente inserir dado, da gente colocar dado numa variável, certo? Essa aqui é a forma mais simples. Mandatory. Lembra que a gente tem a propriedade mandatória no atributo? Se a gente vai usar um input para inserir dado na tabela, no banco de dados, também a gente pode utilizar esse campo para ajudar, né, para ajudar na segurança, para obrigar que o usuário insira um dado aqui, que ele não tente forçar a ir para a base de dados sem valor. Então a gente vai ter uma validaçãozinha aqui, uma validação no banco de dados. Tem outras formas de criar validações também manualmente, que inclusive é muito recomendado. É muito recomendado e com certeza nos outros módulos aí, de repente aqui a gente faça alguma préviazinha, mas com certeza vocês vão aprender a fazer, a colocar validações manuais nas ações, tá? Na hora que você inserir um dado, você pode, na hora de você clicar no botão, o próprio botão lá validar, mesmo se o input não está obrigatório, mas você quer que obrigue,
Você vai fazer uma validação dessa. Enable. Enable é para habilitar ou desabilitar o nosso input. Tá? Ele é uma condição booleana. Esses que tem false aqui, true, vocês vão ver que é condição booleana. Aqui, o enable é para identificar se esse input está habilitado ou não, certo? Você fez um registro de alguma coisa e aí quando a pessoa acessar de novo esse local, ele não pode alterar um dado. Eu posso desabilitar os inputs. Ele pode só visualizar o dado que está dentro daquele input, certo? Então eu posso vir aqui e colocar uma condição aqui. Ele não precisa ser só true ou false. Se eu colocar false, ele simplesmente desabilita. Ó. O usuário não consegue inserir valor aqui, ele só vai ver o input lá. Se tiver dado, ele vai ver o dado. Se não tiver, ele só vai ver o input lá, não vai conseguir inserir nada. Mas eu posso colocar uma condição. Por exemplo, tá true aqui. Eu posso colocar uma condição. Se eu der 2 cliques no enable aqui, ó, ele abre aquela minha janelinha. Minha janelinha poderosa, essa janelinha aqui. Vocês vão utilizar muito isso aqui. É uma das coisas mais utilizadas no desenvolvimento aqui em OutSystems é essa janelinha aqui. Essa janelinha a gente faz condições, coloca expressões, etc. Diversas coisas. Então, a gente vai se acostumar a utilizar ela. E mais pra frente eu vou ensinar isso aqui também. Vou explicar para vocês o que são esses carinhas aqui embaixo, descrição, algumas coisas aqui. Mas enfim. Aqui, agora eu vou só explicar, não vou criar uma condição aqui, porque para mim criar uma condição eu preciso explicar como é que funciona essas coisas. Mas aqui a gente pode colocar uma condição, por exemplo, se a gente tem lá aquele exemplo que a gente utilizou no nosso exemplo das tabelas. Lembra que a gente tinha uma tela de listagem dos registros das tabelas e a gente tinha também a tela de detalhe, que é onde a gente ia lá e alterava os dados do cliente. Lembra? Por exemplo, do cliente ou do produto que a gente fez também, mas independente. A gente foi lá e a gente quer editar o nome do cliente. Mas vamos supor que tem um dado do cliente que não é possível alterar. Não, quer dizer, não é que não é possível. Você não quer deixar que o próprio cliente altere. Então, vamos supor, criou, é aquele dado, pronto. Ou você pode colocar permissões para alguns determinados tipos de usuários poder trocar aquele dado. Por exemplo, um administrador do sistema. Então, é aqui que você vai colocar essas condições. Por exemplo, se o usuário criar um registro e ele não pode alterar o e-mail dele de registro, esse é um exemplo, tá, gente? Ele não pode alterar o e-mail do cadastro dele. Um exemplo, ele não pode alterar o e-mail do cadastro dele. Eu posso colocar aqui o seguinte, uma condição no campo enable, aqui no campo enable do input, eu posso colocar uma condição aqui, que, por exemplo, se o usuário for um usuário comum e ele tiver, ele tentou acessar lá o detail do próprio cadastro, eu posso colocar uma condição aqui para que o campo enable fique desabilitado de acordo com aquela condição. E eu posso colocar mais de uma condição aqui, posso colocar diversas condições aqui dentro, para, por exemplo, se for um usuário comum, então eu quero que esse campo fique desabilitado. Mas se for um administrador, pode habilitar o campo. E o administrador pode alterar esse dado. Entendeu? Então aqui eu coloco condições para isso. Se bater com uma condição, ele habilita. Se não bater, desabilita. Entendeu? Por exemplo, se eu colocar aqui, eu só quero que ele fique enable se o usuário for o administrador do sistema. Então é aqui que eu vou colocar essa condição. Se o usuário estiver logado e tiver permissão de administrador, a condição que está aqui vai bater true, vai bater verdadeiro, e o input vai estar liberado para a gente digitar. Beleza? Aqui tem outros atributos e aqui tem eventos também. Isso aqui também eu vou explicar conforme vocês for aprendendo, porque eventos, por exemplo, não faz sentido eu ensinar agora, eu explicar agora, porque a gente precisa entender sobre ações. Mas uma ação ela pode ser disparada através de um input também. E vocês vão entender melhor. Beleza. Eu vou publicar aqui. Eu já expliquei mais ou menos as propriedades. Eu vou publicar aqui porque o nosso input ele está habilitado para inserir valor na variável nome. O que vai acontecer? De cara, a nossa variável tem um valor. Lembra? Quando a gente carrega a tela, o valor dela é Dyron. Então, quando eu carregar, esse input também vai ter um valor lá, chamado Dyron, porque ele é quem carrega o valor da variável. Ele dá valor para a variável. Eu vou dar aqui um Open Browser. Aqui, ó. Ele já veio com o nome Dyron aqui dentro e ele está com o Dyron aqui em cima, porque aqui em cima é onde eu estou mostrando o valor que tem dentro da minha variável. E aqui embaixo eu estou colocando uma opção de alterar esse valor.
Então eu vou apagar Dairon. Olha lá, ó. Inclusive já até sumiu aqui em cima. Ó, quando eu apaguei, o input está vazio. Olha aqui, ó. Insira um valor variável. Então o input vazio ele já me deu aquela propriedade de prompt do input. Ó. Então eu inseri um valor variável. Maçã. Opa, escrevi maçã errado. Maçã. Olha lá, eu dei valor para minha variável nome. Eu escrevi maçã dentro dela através de um input. E ali em cima, automaticamente, já que tem o valor maçã, eu já estou mostrando também em cima o que tem dentro da minha variável nome, maçã. Né? Vou apagar e escrever Manuel. Então eu estou sobrescrevendo a minha variável. Eu apaguei o que tinha Dairon dentro dela e eu estou escrevendo Manuel agora, certo? Eu vou fazer aqui uma coisa seguinte, eu vou voltar para o Server Studio. Lembra aquela tela que a gente excluiu, para não confundir? Eu vou criar ela de novo. Eu vou adicionar uma nova screen, vou dar um create screen sem nome mesmo, só para a gente ter uma tela, para demonstrar para vocês saindo da tela e voltando. Eu vou fazer o seguinte, tá aqui a web screen 1, eu vou pegar ela, presta bem atenção, eu vou pegar a screen 1 e vou arrastar aqui, ó, aqui para cima, para dentro do menu. Ó, coloquei em cima do menu, tá vendo o home? Em cima do quadradinho aqui, que é o menu. Aqui do lado esquerdo vai aparecer marcado aqui, ó, como um menu. Eu vou colocar aqui em cima de novo, ó. Soltei. Eu vou criar um menu para mim poder navegar para a tela Screen 1, certo? Eu vou publicar. Não, antes de publicar, vou voltar aqui para a tela Home. A variável nome, eu vou excluir o valor default dela, que é Dairon. E vou dar um publish, certo? Eu vou dar um publish nela. E aí a gente vai iniciar essa tela com essa variável vazia. Não vai ter nada nessa variável. E quando eu pegar e colocar um nome nessa variável, eu vou mostrar para vocês o momento que ela perde o valor dela. Eu vou navegar até uma tela e vou voltar. E aí, a hora que eu voltar, vocês vão ver que ela vai estar completamente vazia. Ela vai perder o valor que ela tinha dela. Ela é variável local, ela só funciona enquanto ela está dentro daquela tela. Dei o Open Browser. Aqui, ó, variável vazia. A nossa screen 1 está aqui em cima. Eu vou clicar nela só para vocês verem. A gente saiu da tela, veio para a screen 1, não tem nada na screen 1. Voltei para home. Vou colocar aqui, ó, teste de variável. Tá aqui. Colocamos um valor na variável. A variável está aceitando um texto, a gente colocou um texto. E eu vou clicar aqui na screen 1. Cliquei na screen 1, eu saí da tela. Voltei para home. Não tem mais nada. Tá vendo? A variável ela só mantém valor enquanto ela está no escopo dela, né? Enquanto ela está no local dela ali. Ela é local dessa tela, enquanto eu estou nessa tela, essa variável ela mantém valor. Saí, perdeu o valor. Voltei, tá zero. Vazia, né? Tem valor. Saí, voltei, não tem mais nada. Beleza? Então, basicamente, você deve estar se perguntando, tá, mas para que eu preciso guardar valor temporariamente numa aplicação? Existem muitas situações que a gente vai utilizar variáveis locais, porque, de repente, tem dados que a gente queira trabalhar, a gente não precisa guardar lá no banco de dados, certo? A gente não precisa guardar no banco de dados. Mas tem situações também que a gente pode utilizar variável local para guardar um valor ali temporariamente e de repente, uma hora a gente precisa guardar um valor que está numa variável, guardar na variável no banco de dados. Então pode ser, por exemplo, aqui, se eu posso guardar o nome do cliente numa variável local, escrever aqui o nome do cliente na variável local. Depois que eu fazer alguma coisa aqui, eu posso ir lá e salvar. E aí pegar o valor que está na variável local, que é o nome do cliente, inserir lá naquele atributo da tabela determinada, da tabela de cliente, no atributo nome, e guardar aquele valor que estava lá naquela variável local. Ele estava lá guardado temporariamente, mas aí eu consigo guardar ele depois, entendeu? Enquanto eu estiver na tela. Se eu sair da tela, eu perco o valor dela. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui bem rápido. Bem rápido. Deixa eu deletar aqui essa expression. Eu vou fazer o seguinte, a variável nome, eu vou colocar aqui, ó, número 1. Vou fazer um outro exemplo aqui, para vocês entenderem. Número 1. Ela é do tipo integer. Eu vou criar mais uma variável, criar com o botão direito, adicionar a local variable. Número 2. E ela vai ser também integer. Vou dar um exemplo para vocês, fazer um cálculo aqui na tela bem simples, só para vocês verem. Eu vou colocar aqui dois inputs. Input 1. Opa, tem que... Beleza. Input 1
Ele vai ser número 1. Olha que interessante. A variável é do tipo integer, né? Então, automaticamente, a plataforma já reconheceu que a variável é do tipo integer, ela já alterou o type do meu input para number. E eu vou colocar mais um input. O prompt desse input 1, eu vou colocar aqui, ó. Insira o valor 1. Por exemplo, insira o valor 1, vai ser um número. Eu vou colocar um input, mais um input. E aqui eu vou determinar que ele vai guardar um valor na variável 2. O input 1 vai guardar o valor na variável número 1. E esse segundo input vai guardar um valor na número 2. Né? Eu vou guardar um valor temporário. E aqui eu vou colocar no prompt, insira o valor 2. O valor 2, beleza? Eu posso clicar aqui, ó, no input e diminuir o tamanho dele aqui também, ó. Tá vendo aqui esse quadradinho aqui no final dele, ó? Posso clicar e arrastar para a esquerda. Então, vou colocar 3 colunas aqui, deixar ele bem pequenininho, o 2 também, ó. Vou colocar pequenininho e quando eu soltar aqui ele vai para o lado, ó. Entendeu? A nossa página ela trabalha com colunas, então se eu utilizar o tamanho, toda a coluna, todos os 12 colunas, ele joga o elemento para baixo. Se eu diminuir, ele vai jogar o elemento para o lateral. Não tem problema. Então tá, eu vou colocar aqui também um botão, ó. Vou procurar aqui embaixo, botão, ó, botão. Vou colocar aqui do lado aqui, um botão. Só pra gente fazer um cálculo, certo? O text desse botão, eu vou alterar aqui para calcular, certo? E aí, ele está com um erro aqui, não está deixando eu publicar, porque esse botão não tem ação, ele não faz nada. Eu tenho que criar uma ação para ele. Eu vou clicar com o botão direito aqui na home e vou criar mais uma variável. E essa variável vai se chamar resultado. Entendeu? Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou inserir um valor numa variável número 1, vou inserir um valor na variável número 2, e no meu botão calcular, eu vou fazer uma ação bem simples mesmo. Isso aqui é coisa muito simples. Eu vou criar uma ação para simplesmente somar o conteúdo da variável 1 com o conteúdo da variável 2 e vou guardar o resultado na variável resultado e vou trazer a variável resultado e mostrar aqui. Vou colocar aqui do lado do botão calcular mesmo. Ele vai estar aqui, ó. Essa aqui é a nossa variável resultado. Então, vou colocar como exemplo aqui resultado cálculo. Certo? O que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 cliques, tem diversas formas de fazer isso aqui, tá? Criar uma ação para um botão. Você pode dar 2 cliques no botão, não pode ser no texto, tá? Se você der 2 cliques no texto, vai selecionar o texto. Então vai ser na parte azul. Se você der 2 cliques aqui na parte azul do botão, se você der 2 cliques, ele já cria uma ação para esse botão, ó. Cliquei 2 vezes. Ele já criou esse carinha aqui, ó, na nossa home, tá vendo aqui, ó? Ele criou esse carinha. O que é esse carinha? É uma client action, é uma ação de cliente. É uma ação que o nosso botão vai executar. Outra aula eu vou explicar para vocês o que é ações, tá? Mas basicamente aqui só para vocês acompanharem, esse botão ele vai executar uma ação. Qual que é a ação? Eu vou pegar o valor da variável 1, vou somar com a variável número 2, número 1 e número 2, e eu vou colocar o resultado dela na variável resultado, só para mostrar aqui para a gente aqui no lateral. Então se eu clicar aqui, calcular, eu vou pegar esse carinha aqui, ó, assign. Esse carinha aqui é para a gente transferir valores. A gente, no popular, assim, sem falar em termo técnico, ele meio que transfere o valor. Ele pega o valor que você colocar aqui, ó, a propriedade dele aqui, ó. Selecionei ele, a propriedade dele aqui. Ó. O label, eu vou explicar o assignment dele aqui, mas o label é só para você colocar um nome para o assign, por exemplo, calcular. É só o nome que vai aparecer aqui. E aqui em cima ele transfere o valor de baixo para o valor de cima. Ó. Aqui ele quer saber qual que é a variável e embaixo ele quer saber qual que é o valor. Então ele vai transferir um valor desse campo de baixo para o campo de cima. Então tá, a gente quer transferir o valor da variável 1 mais a 2, número 1 mais o número 2, a gente quer transferir ela para a variável resultado. Então na variável de cima eu vou selecionar resultado, ó, resultado, já me deu aqui como sugestão, ou eu posso clicar aqui nessa bolinha aqui dele aqui, ó, e selecionar aqui, ó, resultado. Selecionei. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu quero que a variável resultado receba alguma coisa. Olha que interessante, eu estou dando valor para a variável resultado e eu não estou dando valor para ela através do input. Eu estou dando valor para ela através de uma ação. Lembra que eu falei que você pode inserir um texto de um livro para dentro de uma variável de texto? O input não vai permitir isso, talvez, por causa da limitação de caracteres. Mas através de uma ação eu posso colocar um texto lá dentro, sem limite nenhum. Porque eu posso mandar aquela variável receber alguma coisa. Então, nesse caso aqui, eu estou
dando valor para a variável resultado sem inserir dado na resultado através de um input, certo? Porque não tem nenhum input lá que insere valor direto para a variável resultado. Dessa forma, eu vou fazer o seguinte: a minha variável resultado, ela vai receber, ó, eu vou clicar aqui do lado aqui, ó, nesse XY, ele vai me abrir aquela janelinha, a janelinha que a gente já viu em diversos locais. Ele vai receber a variável número 1 mais número 2. Eu consigo fazer uma soma, um cálculo aqui, ó, com esse operador aqui mais, né? Se minhas variáveis forem de números, né, do tipo de números. Lembra que lá também, lá no início, lá quando eu comecei a explicar os atributos, a diferença entre você colocar um número no atributo de número, né, seja ele decimal, currency, integer, long integer, ou colocar um número numa variável de texto, num atributo de texto, atributos de texto não calculam, certo? Então, a intenção aqui é, como a minha variável número 1 ela é do tipo integer, e a variável número 2 ela é do tipo integer também, então eu posso fazer um cálculo entre elas. Pegar o valor que está inteiro, que está na variável 1, mais o valor inteiro que está na variável número 2. Com isso vai gerar um cálculo, né? E eu vou adicionar esse valor, ó, selecionei aqui calcular, eu vou adicionar o valor, né, no resultado. Então o que eu vou fazer? Aqui eu estou dando este valor na linha de baixo para a variável de cima, para o local que eu quiser. Eu quero colocar um valor na variável resultado, e eu quero colocar esse valor aqui, ó. Eu quero colocar a soma do número 1 mais o número 2 lá na nossa variável de resultado. Beleza? Então eu vou voltar aqui para home, por aqui, ou pode ser por aqui também, em 2 cliques. A intenção é, colocou um número aqui no primeiro input, eu estou guardando temporariamente este número na minha variável número 1. Coloquei um valor aqui no input número 2, eu estou guardando temporariamente um número na minha variável número 2, do tipo inteiro. Lembre-se. Cliquei no botão calcular, eu vou fazer uma soma dentro do botão calcular. Olha aqui, ó, ele vai iniciar a execução da minha ação aqui. Né? O meu botão é uma interação que eu estou tendo, que o usuário está tendo. Ele vai iniciar essa ação aqui. Ele vai vir aqui executar esse carinha aqui. O que ele vai fazer? Ó, pega o número que tiver inserido tiver temporariamente no número 1, na variável número 1, mais o número que tiver temporariamente na variável número 2, soma eles, nesse caso, e coloca ele na variável resultado. Beleza? E aí pode encerrar. Quando encerrar, vai aparecer aqui do lado, ó, resultado do cálculo. Aqui a gente está mostrando o valor da variável resultado. Você entendeu? Então, dessa forma, quando a gente clicar em resultado, vai aparecer o resultado do nosso cálculo aqui. Eu vou publicar. Vamos esperar aqui publicar aqui para a gente entrar para o nosso exemplo. Terminou de publicar aqui então, vou dar aqui um Open Browser. Vou fechar as outras abas aqui. Tá, olha aí o que apareceu na nossa tela. A gente tem a tela aqui para inserir o valor número 1 e o valor número 2. E como a gente fez a ação para calcular esses números, eu vou digitar aqui ó, o número 5 e aqui eu vou inserir o número 2. Quando eu clicar em calcular, olha o que ele fez. A nossa ação, ela pegou o número 1 mais o número 2, que eu guardei temporariamente através do input, e inseriu a soma deles na variável resultado e coloquei aqui para mostrar aqui através de uma expression. Olha aqui um detalhe da expression. Né? Eu até mostrei no exemplo anterior que conforme eu digitava no input aparecia lá na expression. Por quê? Porque a expression ela recebe, voltando aqui, ó, a expression ela recebe um valor dinâmico. Né? Eu posso alterar o texto que tem dentro dela. O texto não altera. A expression ela altera o texto que está dentro dela. Conforme eu escrevendo no input, né, eu escrevi palavras no input, conforme eu fui escrevendo, a expression que eu estava mostrando a nossa variável nome, né, no início, ela ia se modificando, porque ela é dinâmica. Aqui o resultado do cálculo é uma expression, porque eu quero mostrar um valor dinâmico. Esse resultado aqui ele não é fixo. Se eu trocar os números, ele vai ser outro cálculo, entendeu? Ele vai mudar o resultado. Então, se eu vim aqui e alterar aqui, por exemplo, o 5 para 8 e o 2 para, sei lá, 12 e calcular, ó, ele alterou. E por isso, para isso que é a expression, entendeu? A expression ela recebe valor dinâmico, ela mostra o valor dinâmico. Uma hora ela pode mostrar um valor, outra ela pode mostrar outro. Ela permite essa alteração. Beleza? Então, basicamente, sobre variáveis. Tem muitas coisas que dá para fazer com variáveis, tá? Eu dei aqui um exemplo bem simples mesmo.
Mas existem diversas coisas que a gente pode fazer com variáveis. Mas eu não vou entrar muitos em exemplos agora. Eu quis explicar para vocês basicamente o que é a variável, que ela serve para guardar valor temporariamente, tá? E alguns exemplos aqui. Por quê? Quando a gente for, a partir do momento que a gente for criando a nossa aplicação, a gente vai utilizar variáveis para mais coisas, então automaticamente vocês vão ver mais exemplos aí conforme a gente vai fazendo as aulas. E eu preciso dar para vocês um overview, né, e uma explicação do que é a variável para a gente conseguir ir avançando nas nossas aulas, beleza? Então, basicamente, sobre variáveis é isso. Né? É isso, na verdade, não, né? Tem bastante coisa aí para a gente aprender. Mas o conceito de variável é esse. A variável, ela serve para guardar valores temporariamente. Vai ter diversos casos que a gente vai utilizar variáveis. E conforme o tempo, vocês vão aprendendo aí diversas formas de utilizá-las, diversas situações para poder utilizar elas. Beleza? Então essa aula aqui vai ficando por aqui. Não esqueça de dar o publish, né? A gente já deu o publish aqui anteriormente. E é isso aí. Bom, mais uma aula aí chegando ao fim. Espero que tenham gostado da explicação, da forma que eu consegui passar esse conteúdo para vocês. Não é algo que se aprende do dia para a noite, assim como qualquer coisa de programação. Não é algo que você vai sair, nossa, já entendi o que é variável, já estou expert. Né? Isso tudo é com experiência, com tempo, com prática. Por isso que eu quis passar mais o que é quais são os conceitos das variáveis, para quando a gente começar a utilizar a variável, e assim vai ser com todos os elementos, tá? Quando a gente começar a utilizar com mais frequência, vocês já entenderem o porquê que eu estou utilizando, né? Mas geralmente provavelmente eu sempre vou dar uma explicaçãozinha, um overview ali, por que eu estou utilizando isso, por que eu estou utilizando aquilo. Mas é interessante que vocês já saibam para que funciona determinadas coisas, certo? Eu passei aí pela tela de login, expliquei um pouco para vocês ali sobre a parte de usuários. A gente entrou ali, fez o login na nossa aplicação. Nas aulas anteriores a gente não tinha feito ainda. Não que eu me lembre, mas eu acho que não. Então, expliquei para vocês ali que vocês vão aprender também sobre gerenciar os usuários, né? Fazer alterações nos usuários de vocês. Expliquei para vocês a página padrão, né? A screen padrão, que é a página que o sistema redireciona quando você acessa ele pela primeira vez. É onde ele te joga, qual tela que ele te joga de início no sistema. Cada vez que você faz login ou cada vez que você acessa o sistema, mesmo já estando logado, se você não for para uma página específica, você vai cair na página padrão, né? Default screen. Mostrei para vocês os títulos das páginas, onde que fica a propriedade que a gente coloca os títulos das páginas para aparecer lá na aba. Expliquei sobre os textos fixos, né, os textos estáticos que a gente digita em desenvolvimento, que são aqueles textos que não vão ser alterados durante a utilização do sistema. Expliquei sobre as expressions, que são textos dinâmicos, né? São valores dinâmicos, ela recebe valores dinâmicos, não só textos, números também, eu mostrei para vocês no exemplo, fazendo cálculos. Então ela simplesmente mostra informação dinâmica. Uma hora ela pode mostrar uma coisa, outra hora ela pode mostrar outra. Ela é basicamente como se fosse o texto, né? Expliquei como se fosse o texto, só que o texto é fixo, ele não se altera, e já a expression pode ser alterada. Entramos ali a fundo nos inputs, expliquei para vocês as propriedades, cada propriedade dos inputs, para vocês poderem entender melhor aí e quando utilizá-las, né? E a gente também entrou no assunto das variáveis. Expliquei aqui quais são os conceitos das variáveis, para que elas servem, qual o tempo ali que ela guarda aqueles valores temporariamente. Mas lembrem, a gente utilizou variável aqui na screen, na tela. Então, o ciclo de vida dela ali, o tempo de vida útil dela, é só enquanto você está na tela. Se você sair da tela e voltar, perde valor, como eu dei nos exemplos. Mas existem outros locais que a gente pode colocar variáveis, que são nas ações. E aí o tempo de vida dessas variáveis são diferentes, porque ações não tem telas, né? Então é diferente, mas conforme a gente for destrinchando aí essa parte de ações, eu vou explicar para vocês também. Lá a gente também utiliza variáveis. E vocês vão entender melhor como que elas funcionam dentro de ações, que é diferente. Na verdade é parecido, tá? Só muda aí a vida útil dela, o tempo de vida dela. Mas elas têm basicamente a mesma proposta. Elas vão guardar valores temporários. E a gente entrou aí, a gente deu exemplos de fazendo os cálculos ali, escrevendo texto dentro de uma variável. Eu não entrei em muitos exemplos, porque assim como eu expliquei na aula,
conforme a gente for utilizando, a gente vai ver ali as necessidades de utilizar a variável e vocês vão poder entender melhor aí como que a gente vai utilizá-las. Beleza? Então eu espero que tenha ficado um pouco claro, né? E a gente vai ver melhores situações para utilizar elas. Beleza? Então, até a próxima. Te vejo na próxima aula.